Pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui pontualmente ao nosso webinar. Obrigada novamente pela participação de todos vocês, pelo tempo. Espero que todos estejam bem aí na medida do possível. Alguns avisos iniciais. Todo mundo que entra no webinar já se conecta no Moodle. Esse webinar tem duração total de 1 hora. A gente tem uma apresentação aqui que deve durar de 30 a 40 minutinhos e a gente vai fazer algumas pausas para perguntas, para interagir com vocês. Esse webinar também está sendo gravado, vai ser disponibilizado a todos na sequência. E se vocês tiverem perguntas ou quiserem fazer comentários, vou pedir a gentileza de usarem a caixinha de Q&A no menu do Zoom de vocês, ou o ícone de chat, tá? Se vocês quiserem em algum momento que a gente abra o microfone de vocês, é só clicar no botão de erguer a mão. Ele chama Raise Hand, é uma mãozinha para cima, e aí quando a gente fizer essas pausas, a gente abre o microfone de quem pediu, tá? O meu colega Nicolas Viar também está online aqui, ele vai auxiliar a gente já com algumas perguntas, interagindo com vocês, disponibilizar alguns links, tá? E é isso. Esse é o terceiro webinar, que é de uma série de 5 que que a Bonsucro está organizando como parte da consulta pública do nosso novo padrão de produção. E hoje a gente vai focar nos indicadores de direitos humanos e trabalhistas, tá? Primeiramente, me apresentando, meu nome é Lívia Inácio, eu sou gerente regional da Bonsucro aqui no Brasil, responsável por dar suporte aí a toda a comunidade Bonsucro no país, tá? E eu vou estar apresentando esse conteúdo hoje com vocês. Um breve lembrete, né? Nas próximas semanas a gente tem mais 2 webinars previstos, um na quinta-feira da semana que vem, no dia 25, às 11 horas da manhã, sobre a parte de indicadores de saúde e segurança, né? E as mudanças nesse tema. E no dia 16 de julho, os indicadores agrícolas e ambientais também, sempre focando no que mudou, tá? Deixei aqui os links também para inscrição. Depois, se o Nicolas também puder só compartilhar no chat o link dos próximos webinars, assim o pessoal já pode ir se inscrevendo também. E essa consulta pública, né, sobre essa versão nova do padrão Bonsucro, ela termina no dia 31 de julho, tá? Bom, então hoje a gente vai falar de direitos humanos e trabalhistas, vai reforçar os indicadores da Bonsucro, que tratam sobre esse tema, e a gente vai detalhar um pouquinho mais algumas discussões sobre alguns deles, tá? Então, o slide esse aqui mostra o panorama desse tema dentro do padrão Bonsucro, e ele é principalmente abordado pelo princípio 2, de respeitar os direitos trabalhistas e os padrões de saúde e segurança ocupacionais, tá? E são 3 critérios dentro desse princípio e 14 indicadores que vão abordar esse assunto, tá? Então, a gente vai falar do critério 2.2, com 7 indicadores, sobre respeitar o direito dos trabalhadores a condições de trabalho favoráveis. O critério 2.3, com 5 indicadores, que vai falar de fornecer benefícios e salário suficiente para que todos mantenham um padrão de vida decente. E, por último, o critério 2.4, que vai falar de denúncias de trabalhadores, diálogo e acesso à tutela, com 2 indicadores. Tá? Então, agora a gente vai falar brevemente sobre cada um deles, se mudou, se não mudou, as principais mudanças, e depois a gente vai iniciar uma contextualização e uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre alguns tópicos, tá? Bom, iniciando pelo primeiro critério de respeitar as condições de trabalho favoráveis, a gente tem um indicador de idade mínima dos trabalhadores. Esse indicador, ele teve algumas pequenas mudanças, então, uma delas foi que o trabalho leve familiar foi removido, então, antes a gente tinha um requisito que falava de trabalho supervisionado, né, que é leve, supervisionado por família. Esse requisito, essa parte do indicador foi removida, porque ela já é abordada lá no padrão de pequenos produtores do Bonsucro, né, o padrão de smallholders. Então, ela foi removida aqui. E também uma mudança no indicador foi que está sendo um pouco mais detalhado quais são as restrições para trabalho para jovens que já podem trabalhar, mas que têm menos de 18 anos. Tá? Então, foram colocadas aí algumas restrições para esse tipo de trabalho. Tá? Mas o indicador, conceitualmente,
continua o mesmo, continua sendo indicador crítico, como já era antes também. O indicador de ausência de trabalho forçado ou obrigatório, ele também continua como indicador crítico, teve uma breve alteração ali na numeração e também no título dele, mas não foi feita nenhuma alteração de conceito, tá? Então, nenhuma alteração de conceito sobre o que é trabalho forçado, obrigatório, isso não mudou, tá? O que vai mudar e que ainda vocês não conseguem ver, porque a gente não tem o guia ainda do padrão, é que vão ser dadas algumas explicações um pouco mais detalhadas sobre como atender esse indicador e como ele pode ser auditado. Tá? Então, para a visão aí de quem implementa o indicador e quem audita, né, no caso os auditores, as certificadoras, o guia vai ter mais instruções sobre como acontece esse indicador na prática. Tá? O indicador de discriminação também permanece, mudou o número, não mudou o nome, e o que mudou foram itens bastante simples, que é uma questão de definição de discriminação, tá? Que antes se falava em discriminação por sexo e agora vai se falar em discriminação por gênero, tá? Algumas palavras, alguns termos foram alterados aqui na definição de discriminação. Tá? Então, esse foi o grande ponto-chave. Continua sendo um indicador crítico também, assim como era antes. O quarto indicador desse critério, ele é novo, tá? Então, foi introduzido aí um novo indicador que é crítico, que é o 2.2.4, que vai falar de ausência de abuso e ausência de assédio no ambiente de trabalho, tá? E o que está sendo pedido, né, como parte desse indicador? Que haja uma política pública da empresa disponível e comunicada a todos sobre o assunto e que se estabeleça um sistema de gestão para impedir que ocorra qualquer tipo de prática abusiva, qualquer prática de abuso e de assédio. As definições de abuso e assédio vão ser dadas e ele segue muito a linha do indicador de ausência de trabalho escravo, forçado e de ausência de discriminação também, tá? Mas agora com um novo tópico de abuso e assédio também. O próximo indicador vai falar do direito dos trabalhadores a se associar a sindicatos e criar aí as negociações coletivas. Ele teve uma pequena alteração de nome, de numeração também, e a grande mudança nele é que agora ele tem um tom muito mais de diálogo social do que cumprir legislação, né, só ter os mecanismos de representação dos trabalhadores. O grande foco dele agora é, de fato, comprovar que existe o diálogo e que isso seja significativo para a organização, que ela realmente estabeleça um diálogo efetivo com os trabalhadores e seus representantes para promover esse diálogo. Tá? Então, muito mais do que apenas atender as NRs aí que prevêem esse assunto e as convenções que existem, mas é como a organização traz esse diálogo para dentro de si. Tá? Então, esse também foi um ponto-chave aqui para esse indicador. Os próximos dois indicadores desse critério 2.2, eles não tiveram alterações, sendo esse primeiro a questão de taxa de absenteísmo, então as horas de trabalho perdidas, isso não mudou nada, tá? Ele continua inalterado, mudou só o número. E o indicador de existência de contrato, que todos os trabalhadores têm direito a ter um contrato de trabalho, um documento equivalente que mostre aí as suas condições pactuadas com o empregador, tá? Ele já era um indicador crítico, continua sendo crítico e não teve nenhuma mudança da versão anterior para essa, tá? Então, no critério 2.2 são esses 7 que a gente acabou de ver. No critério 2.3, que vai começar a falar de salário e benefícios, né, para se ter uma vida digna, a gente já tinha, né, um indicador que falava de relação, né, proporção entre o menor salário e o salário mínimo nacional. Essa proporção não podia ser menor do que 1, ou seja, na prática ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, tá? Esse indicador permanece lá no novo padrão, mudou o número aqui. A única diferença vocês vão ver no próximo slide, que é houve só uma segregação para esse indicador para separar os trabalhadores que recebem um salário normal e os trabalhadores que são pagos por produção. Então, a ideia é que
haja um enfoque também nesses trabalhadores, principalmente no campo, que são pagos por produção, e verificar se eles estão recebendo o mínimo salário. Foi a mudança aqui nessa parte de salário mínimo em relação sobre o salário que é de fato pago, tá? O próximo indicador vai falar de máximo de horas trabalhadas, número máximo de horas trabalhadas por semana. Aqui também teve uma alteração significativa. Antes, a Bonsucro colocava que a legislação nacional era o que definia. Então, se a legislação previa 70 horas semanais, ok, no padrão anterior. Se previa 50, 54, também ok. Agora, o padrão coloca aqui, de fato, o máximo de horas semanal, tanto as horas regulares quanto as horas extras, não pode passar de 60 horas, tá? Mesmo que a legislação local permita um trabalho acima aí de 60 horas semanais, tá? Então, mesmo assim, isso não vai ser aceito, mesmo que a legislação nacional aceite, e para os lugares onde não há essa aceitação, né, onde há essa legislação que tem mais de 60 horas por semana, vai ser proposto uma implantação progressiva, né, gradual, de 2 anos, para que os operadores se adequem a essa realidade, tá? No Brasil, a gente não costuma ter problemas com esse indicador, já que a nossa legislação já coloca o máximo semanal, que fica abaixo das 60 horas, tá? Então, a gente não deve ter problemas em relação a esse assunto por aqui. O próximo indicador, ele vai falar de taxa de hora extra, taxa paga por hora extra, que antes a Bonsucro estabelecia um mínimo de 25% a ser pago como prêmio para cada hora extra, e agora esse limite foi ajustado para 50%, tá? Para se adequar às recomendações e convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, mudou de 25% para 50% aqui. Era um indicador não crítico, né, no padrão anterior, e agora também ele passou a ser um indicador crítico. Aqui são todos os que têm o asterisco, tá? E o último indicador desse critério 2.3, ele é novo, e ele vai falar de salário digno, salário justo. Na tradução do draft, ainda está usando o termo salário mínimo, mas a tradução vai ser com certeza ajustada para um novo termo que a gente está trabalhando, que é salário digno ou salário justo, tá? Para a versão em português. É um indicador que não vai ser crítico, né? E a Bonsucro vai definir uma metodologia para calcular um salário justo, né? Com base nas regiões, com base em alguns parâmetros. E a ideia vai ser de que a cada auditoria de recertificação, ou seja, a cada 3 anos, a organização precisa comprovar que foi fechada a lacuna de 10% em relação a esse gap do salário que é de fato pago e esse salário digno ou justo que vai ter uma metodologia de cálculo, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais esse assunto um pouco mais adiante, tá? E o último critério vai falar aqui abordar a questão do canal de recebimento de denúncias, né, e reclamações pelos trabalhadores. Ele era um indicador não crítico e agora ele passa a ser um indicador crítico, e a ideia é que esse mecanismo de recebimento de denúncias e reclamações abranja toda a cadeia de suprimento e que seja publicado uma vez por ano um resumo dessas denúncias, claro, de forma anônima, e que haja um plano de ação para endereçar as principais causas dessas denúncias, dessas reclamações, tá? O último indicador desse critério, e aí a gente vai abrir para ver se tem alguma pergunta já, ele é novo, e ele vai falar de que o diálogo social demonstra a abordagem colaborativa para lidar com os trabalhadores e melhoramento das condições de trabalho. Aqui, novamente, né, ele remete àquela questão que a gente falou lá no indicador de representação sindical e um grande foco do novo padrão em demonstrar que existe o diálogo social, tá? Ele foi introduzido aqui como um novo indicador não crítico e a ideia é, de fato, conduzir diálogo com trabalhadores, com a comunidade e garantir que haja participação e a representação nos grupos e nos comitês, tomadas de decisão aí internas da companhia, tá?
Então, esse também é um novo indicador dentro do critério. Queria fazer uma pausa aqui para a gente ver se tem alguma pergunta, se alguém quer abrir o microfone para comentar alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que no chat ainda não tem nada. No QIA parece que já tem uma pergunta. No indicador 224, a política solicitada não está em duplicidade ao solicitado no indicador 1.1.1. Quais os critérios para o treinamento específico? Treinamento do código de ética pode ser considerado? No 224 é o indicador de, vamos voltar lá, de ausência de abuso e assédio. Então, ele é um assunto bastante específico, né, e vai exigir uma política individualizada que aborde especificamente como a companhia trata esse assunto de abuso e assédio, tá? A política, acho que do indicador que a Julie mencionou, que a gente conversou no webinar passado, né, na política do sistema de gestão, aí é uma política mais genérica, né? Uma política de sustentabilidade, uma política que vai explicar em linhas gerais como é que a organização trata o tema da sustentabilidade internamente. Essa aqui do 224, ela é uma política específica para, enfim, repúdio, ausência de abuso e assédio, tá? Nas suas mais variadas formas. Aí ela perguntou quais critérios para o treinamento específico. Isso, a gente ainda no guia, acho que não é possível ainda saber com detalhes quais são esses critérios para treinamento, mas vai muito na linha do que vocês já faziam para trabalho escravo e para discriminação, tá? Uma mesma lógica de disseminar essa política e capacitar o corpo de trabalho sobre esses assuntos e como a organização lida com eles. Treinamento no código de ética pode ser considerado? Se o código de ética da organização de vocês aborda, né, esse assunto de ausência de abuso e assédio, pode ser uma ferramenta interessante, tá? Aí tem mais uma pergunta. A norma estabelece algum tipo de proteção ao trabalhador denunciante, anonimato? Sim, tanto que lá no draft vocês podem ver que esse resumo que a gente pede que seja publicado, ele deve ser anônimo, né? E claro que o mecanismo de reporte de denúncias de qualquer organização deve sim prever o anonimato do reclamante, né? Isso é um requisito básico e que no guia da Bonsucro, quando a gente tiver, isso deve estar mais detalhado, tá? Então, respondendo essa pergunta. Tem uma outra aqui se perguntando se é obrigatório a empresa ter uma política de direitos humanos e trabalho. É obrigação da empresa realizar uma avaliação de impacto em direitos humanos ou uma due diligence voltada a direitos humanos? É uma ótima prática se ter uma política de direitos humanos e de trabalho. Aqui, nesses indicadores, não existe a obrigatoriedade de se apresentar um documento específico abordando direitos humanos e de trabalho. Esse assunto ele pode estar incorporado em outras políticas que vocês têm. Isso é algo que já mostra como fazer, né? O que fazer o compromisso com o cumprimento de direitos humanos precisa estar explícito, precisa estar em algum documento, né, de política da organização, mas entendo que não precisa ser algo individualizado, tá? Isso é algo que vocês podem pulverizar e deixar um pouco mais transversal nas outras políticas também, vai de cada caso. E aí, se é obrigada a empresa a realizar uma avaliação de impacto em direitos humanos ou uma due diligence voltada a direitos humanos, como a gente falou, né, o requisito de canal 2. Vamos voltar lá. O 2.4.1 prevê que vocês precisam endereçar as denúncias e endereçar as reclamações, né?
Agora, a gente não colocou, né? Aí, Nicolas, se quiser também fazer algum comentário, não existe uma obrigação de se fazer um processo de due diligence, mas de alguma forma vocês precisam avaliar esses riscos internos e também na cadeia de suprimento de vocês. E isso não está vinculado exatamente ao padrão de produção, mas sim ao código de conduta, né? O código de conduta da Bonsucro, sim, coloca alguns critérios para due diligence e para avaliação de riscos, não só do negócio de vocês olharem para a sua própria cadeia, mas a Bonsucro também coloca alguns reportes para avaliar a due diligence dos seus membros, mas aí é mais relacionado ao nosso código de conduta. Tá? Lívia, bom dia. O Bom dia, Nicolas, Nicolas. bom dia a todos, prazer estar aqui. Desculpa pelo português, mas vou tentar. Também para esta pergunta sobre o obrigatório da empresa realizar uma avaliação de impacto em direitos humanos, eu vou na norma 1.1.1.4 temos um requisito para fazer uma avaliação de riscos e impacto. E isso, então, no princípio número 1, tem um requisito para fazer esta avaliação. E nesta avaliação, vai ser todas as perguntas também relacionadas aos direitos humanos. Perfeito, obrigada, Nicolas. A gente falou desse indicador no webinar passado, que ele faz parte de outros que estão na linha de sistema de gestão. Então, além de você demonstrar que você tem objetivos, metas, planos, isso tudo tem que estar pautado numa avaliação de risco, não só de direitos humanos, mas de riscos sociais, riscos ambientais, riscos do negócio, né? Todo tipo de risco relacionado ao seu negócio e direitos humanos é um desses temas, tá? Então, isso remete àquele princípio, o indicador 1.1.4 que o Nicolas recordou aqui. E aí tem uma última pergunta, no indicador 235, que é no novo, né, de salário digno, vai ser feito um estudo de salário mínimo para sustento por cidade? Sim, Julie, e é isso que a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que já foi feito sobre esse assunto até então, tá? Daqui, a gente tem um outro bloco agora e no último bloco a gente vai falar um pouquinho desse estudo para vocês verem até onde o grupo de trabalho de revisão já chegou. Obrigada. Lívia, só um comentário e muito obrigado a Daniel Lima, que escreveu este comentário no chat para nós. E que, apenas para esclarecer, avisa que com relação às 60 horas por semana, o prazo para adequação também conta com 2 anos, a partir da publicação do padrão na nova versão. Então, depende dos requisitos legais, mas se os requisitos legais allow, Oi. Yeah, allow to work more than 60 hours. Então, as empresas vão ter 2 anos para baixar até os 60 anos, 60 horas. Perfeito. Exatamente, Nicolas. Só reforçando isso que você acabou de falar, aquele indicador de número máximo de horas de 60, né, por semana, que o Bonsucro está colocando, e isso já inclui as horas extras, para os locais onde não existe a legislação prevê mais que 60 horas, o operador vai ter 2 anos para poder se adaptar e passar a atender um máximo de 60 horas semanais, tá? Então, acho que é isso que a gente queria reforçar aqui com vocês, né, Nicolas? Acho que esse é o ponto. Ótimo. Bom, então acho que agora, voltando e dando sequência aí à nossa apresentação, a gente gostaria de compartilhar com vocês uma troca, né, uma conversa que a gente teve com a Kendall Salcito, que é membro do grupo de trabalho da Bonsucro, e sobre alguns
principalmente acho que a parte de contexto do grupo de trabalho, que explica um pouco desse assunto, dessas mudanças que a gente falou anteriormente, tá? A Kendall, ela é membro, né, do comitê de revisão, ela também é diretora executiva da Nomogaia, que é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa focada em endereçar questões de direitos humanos, impactos das empresas. Ela também já trabalha há muito tempo, já trabalhou em muitos lugares do mundo com questões de direitos humanos na agricultura, na mineração, infraestrutura, petróleo. E desde 2018, a Kendall também faz parte do grupo de trabalho de revisão do ASI, que é o padrão de sustentabilidade para a mineração de alumínio. E ela compartilhou com a gente alguns insights, algumas percepções que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira é tentando responder a pergunta do contexto, né? Qual o contexto que o grupo de trabalho teve para modificar esses indicadores de direitos humanos e trabalhistas no padrão Bom Sucro. Então, as principais motivações do grupo foram, principalmente, endereçar algumas lacunas que existiam no padrão anterior, dar mais clarificação sobre definição, como atender, fechar um pouco, colocar alguns pingos nos is que antes faltavam no padrão. Uma outra motivação foi buscar boas práticas, buscar benchmarks de outros esquemas de certificação e que já estão avançando no assunto de direitos humanos. Por exemplo, o esquema de óleo de palma, que é o RSPO, o esquema de florestas, que é o FSC, o próprio ESI do alumínio, que ela já também faz parte do grupo de trabalho, trazer essas boas práticas para dentro do padrão Bom Sucro e também deixá-las condizentes, alinhadas, principalmente com os princípios da ONU de Direitos Humanos, que é a ONGP, e os princípios da OECD também como benchmark, tá? Então, essa também foi uma grande motivação. Uma outra motivação foi, de fato, direcionar o padrão Bom Sucro e deixar o discurso dele mais alinhado com essa necessidade de se olhar para toda a cadeia de suprimentos, entender os riscos dessa cadeia de suprimentos, já que a gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, Califórnia, o próprio Reino Unido, Austrália, França e recentemente a União Europeia, como um todo, já estão colocando alguns requisitos para se olhar para a cadeia de suprimentos e entender os seus riscos, que é o que a gente chama de due diligence, né? O padrão Bom Sucro focava muito na área de certificação, na área do escopo, né, da certificação, e agora o padrão Bom Sucro, né, uma das motivações foi ter esse olhar mais abrangente. E com certeza, acho que um contexto dessas mudanças os desafios que a gente vive hoje, né, em relação a desastres naturais e a crises, por exemplo, essa que a gente vive no momento, né, do coronavírus, e que reforçam esse risco para os operadores caso esses problemas, né, essas questões da sua cadeia não sejam endereçadas. Tá? Uma outra questão que a gente perguntou para ela e que eu queria compartilhar um pouquinho da visão se ela poderia ressaltar os principais problemas, né, e tendências em direitos humanos que vem ganhando importância nos últimos anos e que, por algum motivo, não estão ou não estavam abordados adequadamente no padrão Bom Sucro vigente. E aí ela compartilhou 5 tendências, né, versus problemas que ela entende como uma forte tendência aí nesse assunto. Primeiro, a questão de gênero. Em segundo, a questão de diálogo social. Terceiro, de ter um canal, um mecanismo de resolução de conflitos, reclamações e denúncias. Em quarto, a questão de condições de higiene e saneamento para acomodação dos trabalhadores. E, por último, a questão de salário. Quando a gente fala de gênero, apesar dos requisitos do padrão anterior Bom Sucro de não discriminação, ela disse que não estava claro sobre como demonstrar isso na prática, né? E hoje a gente sabe que alguns problemas, como violência doméstica, gravidez precoce, nível de pobreza, esses problemas acabam diminuindo quando as mulheres estão mais presentes, né, na força de trabalho, e diminuem mais ainda, né, segundo alguns estudos, quando as mulheres estão em papéis de liderança, tá? Então, em geral, as empresas que têm um equilíbrio maior nessa questão de gênero,
elas perpetuam com mais solidez, tá? Então, essa é uma grande tendência aí que o grupo tentou trazer para o padrão. Quando a gente olha para diálogo social, a gente já falou um pouquinho, o padrão anterior contemplava a questão de direito do associativismo, representação sindical, para buscar essas negociações, essas melhores condições de trabalho, e isso tudo, claro, é super importante, mas esses requisitos eles não focavam na importância, na riqueza dessas interações que o diálogo social pode trazer, né? E aí também a Kendo colocou que ao longo dos anos foi comprovado que envolver os trabalhadores no processo de tomada de decisão, de fato, pode melhorar as decisões em si, né, aumentar a moral e o estado de espírito no ambiente de trabalho e aumentar a produtividade também, já que os trabalhadores vão entender que eles estão sendo levados em consideração. Então, o novo padrão também buscou trazer essa tendência de diálogo social para a nova versão. Quando a gente olha para mecanismo de resolução de conflitos, reclamações e denúncias, e aí tanto no nível do funcionário quanto no nível de comunidade, muito foi olhado, né, e tem incorporado dos padrões da ONU, né, e com um grande foco em comunidades indígenas, tá? Então essa também é uma grande tendência aí para os mecanismos de resolução de conflitos, como abordar as relações com as comunidades indígenas, já que eles têm o direito a ter essa relação de consentimento livre, prévio, informado, e isso, vários esquemas de certificação cada vez mais já estão reconhecendo, tá? Então, esse novo padrão vai abrir espaço para essa nova tendência que tem surgido, para esse diálogo com as comunidades, e que isso seja, de fato, significativo e agregue para o negócio, tá? Parte de acomodação, como uma tendência que ela mencionou, de condições de higiene e saneamento, a gente vai falar no próximo webinar, da parte de saúde e segurança, tá? E principalmente a questão do coronavírus também reforça essa questão, essa tendência de uma boa acomodação. E a questão, a tendência de salários, né? E o impacto que isso tem na saúde e na manutenção da força de trabalho, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, tá? Bom, uma outra pergunta que a Kendall também respondeu sobre quais são os principais riscos em se ignorar os direitos humanos na cadeia de suprimentos. E ela listou aqui 4 principais riscos, né? Sendo que o primeiro é, de fato, um risco de que quem ignora esse tipo de direito, né, esse tipo de condição na cadeia de suprimento, pode ficar para trás e não acompanhar uma tendência que tem acontecido de se atribuir responsabilidade criminal para as organizações que não gerenciam efetivamente a sua cadeia de suprimentos. Então, cada vez mais os governos e a sociedade têm alertado que sim, precisa ter essa gestão, precisa acontecer, essa responsabilidade ela é compartilhada, e existe uma tendência também de se colocar responsabilidade criminal nisso, né? E é o risco de quem ficar para trás é ser pego aí de saia justa, tá? Um segundo risco que ela colocou aqui, de quem não conhece sua cadeia, é estar menos preparado para choques que podem acontecer e eventos que podem prejudicar aí a imagem e, enfim, o próprio negócio, né? Seja num contexto em que um fornecedor está usando trabalho escravo ou que trabalhadores foram expostos a condições de saúde e segurança prejudiciais. Então, estar menos preparado a choques e a eventos que podem prejudicar essa imagem também é um segundo risco que a Kendall levantou. Um terceiro risco é o de não aceitação pela comunidade, pelas comunidades do entorno, né, em que o negócio opera, e isso pode trazer diversos problemas para as empresas, por exemplo, bloqueio de estradas, sabotagem, ataques, qualquer tipo de conflito por não ser aceito pela comunidade. E por último, um risco de não conseguir acessar financiamentos, né? Então, os bancos, as instituições financeiras, cada vez mais estão cobrando, né, que seus clientes tenham uma gestão efetiva e gerenciem essa cadeia de suprimentos. Um exemplo é o próprio IFC, que já
prevê, que já cobra esse tipo de gestão dos seus clientes e que, inclusive, em breve vai revisar o seu padrão, né, que eles também têm uma norma própria, e eles devem endurecer cada vez mais essa visão, essa cobrança de gestão da cadeia como um todo. Tá? E, por último, principalmente para quem ainda não teve a oportunidade de ler o novo draft, o sumário, quais são as principais expectativas sobre o tema, né, direitos humanos e trabalhistas, para o novo padrão, né? Então, como a gente falou, o novo padrão ele está muito mais orientado a sistema de gestão, muito mais do que resolver problema, né? Então, o objetivo é que existe um sistema vigente que vai acomodar todas essas questões e dar um fluxo de tratativa para cada uma delas, muito mais do que ficar apagando incêndio, tá? Uma outra tendência, né, uma outra expectativa em relação ao novo padrão é que ele facilite a vida dos operadores, que ele crie mecanismos que vão, de fato, agregar, tá? Que seja benéfico à organização, sem sobrecarregar, porque o tema de direitos humanos ele é bem sensível e parece que todo mundo tem que atacar tudo de uma única vez, mas o grupo de trabalho teve bastante isso em mente para não sobrecarregar, não onerar os operadores frente a essas mudanças, tá? E uma grande expectativa também em relação ao novo padrão é que seja focado naquela questão do diálogo social, como a gente falou, em ter relações melhores com os stakeholders, né? Relações mais saudáveis e que isso seja muito mais forte do que só ticar a caixinha lá do tem ou não tem, tá? E que isso seja de fato demonstrado, tá? E também a expectativa de abordar a questão de salário. Tá, de iniciar essa discussão e amadurecer a discussão do que é um salário justo, um salário digno. Tá? Também vou fazer uma pausa aqui para dar uma olhadinha, ver se tem perguntas para a gente responder. Vamos lá. Acho que aqui no QIA não tem nada, tem alguma coisa no chat. Não, acho que não. Por enquanto, alguém tem algum comentário aqui? Quer abrir o microfone, fazer algum tipo de comentário? Fiquem à vontade, é só erguer a mãozinha. Não? Bom, então acho que por enquanto não temos perguntas aqui sobre essa parte. Bom, e a última parte dessa apresentação vai explorar um pouco dessa discussão sobre salário digno, tá? Então, a gente vai mostrar um pouquinho até onde o grupo de trabalho chegou para abordar esse novo assunto, tá? Então, primeiro a gente traz uma definição do que é um salário digno, e aí vocês podem dar uma lidinha, mas é uma discussão um pouco além do salário mínimo, né, que a gente está acostumado por legislação. É de fato entender qual é a remuneração que faz sentido uma pessoa ser paga pela sua semana de trabalho, pelo seu mês de trabalho, em que ela possa endereçar necessidades de curto prazo e de longo prazo também. Tá? Já que é interesse de um padrão de certificação como o Bom Sucro, remunerar bem os trabalhadores e ter aí todos os benefícios e o impacto positivo que uma boa remuneração tem na vida, na produtividade, em todos os aspectos aí de sustentabilidade que a gente pode pensar. Tá? Tem vários padrões, como eu falei, migrando para essa discussão do que é um salário digno, e o grupo de trabalho teve bastante discussão, bastante troca sobre o assunto. E por isso, o grupo conduziu uma pesquisa, encomendou um estudo com uma organização que é especialista no assunto, tá? E basicamente foram estudadas 7 metodologias de cálculo, cálculo mesmo do que seria um salário digno, e essas metodologias foram avaliadas frente a esses critérios que vocês estão vendo aqui, tá? São 11 critérios que o grupo colocou, que vão desde critérios de credibilidade, precisão, ou seja, se aquela metodologia de cálculo de salário ela é localmente adaptável, por exemplo, ela usa quais dados, qualidade dos dados que ela usa, se ela é fácil de ser auditada, se ela é fácil de ser escalada. Então, esses 11 critérios aqui foram usados para avaliar essas metodologias de cálculo de salário digno, tá? E aí, no final, foi obtida essa tabela aqui,
com os 11 critérios e avaliação das 7 metodologias, tá? E aí da esquerda para a direita a gente tem as metodologias que tiveram uma pontuação maior em relação a outras, tá? E foram 3 as metodologias que tiveram mais pontuação, que é a Wage Indicator Foundation, a Aker Methodology e a SA 8000, tá? Essas metodologias também foram avaliadas num contexto regional de 5 localidades, né, de 5 regiões do mundo, sendo o Brasil uma delas. Então, foi Brasil, África do Sul, Guatemala, Índia e Tailândia, tá? E esses gráficos que a gente está mostrando aqui para vocês são só alguns exemplos do que a gente pode ver no estudo. Esse estudo também vai ser publicado essa semana para vocês poderem ver. E aqui no primeiro gráfico, por exemplo, a gente tem a escala salarial da Guatemala, frente a essas diferentes metodologias, né? Inclusive, a gente colocou aqui o quanto é pago em média pelas unidades certificadas Bonsucro para poder fazer essa comparação. O segundo gráfico mostra essa escala salarial para o Brasil, em dólares por mês. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nosso salário mínimo nacional, que é de $238 por mês, quanto é pago em média pelas unidades Bonsucro e quanto seria o salário digno dessas 3 principais metodologias, tá? E o último gráfico, ele mostra o gap que existe entre o salário mínimo local, em determinada região do mundo, frente à metodologia de cálculo do salário digno. Então, a interpretação aqui, por exemplo, para a Anchor Methodology, que é essa última metodologia aqui do gráfico, é que o Brasil, em tese, né, comparando o salário mínimo pago no Brasil com o salário digno calculado pela metodologia Anchor, o Brasil estaria 63% abaixo. O salário mínimo do Brasil é 63% abaixo do que a Anchor Methodology coloca como salário digno, tá? E aí tem essa mesma comparação para as outras metodologias aqui, tá? No final, foram 3 as principais conclusões que foram tiradas aí desse estudo, tá? Primeira é que existe uma alta variabilidade entre essas metodologias, cada uma considera um leque de critérios para poder fornecer esse salário digno. Também existe uma alta variabilidade entre as regiões do mundo sobre o que é salário mínimo e o que é um salário digno, tá? Então, varia demais entre os territórios, e o Bonsucro, como um padrão global, vai precisar levar tudo isso em consideração. E foi também concluído que falta dados, falta informação adequada para se calcular efetivamente qual deve ser o salário digno, tá? Então, o grupo de trabalho da Bonsucro precisou avaliar o que já existe, frente aos critérios que são importantes, foi dada essa pontuação, mas ainda não foi definida uma metodologia de cálculo do salário digno que deve ser adotada aí pelo novo padrão, tá? Esse é o momento que o grupo está, né, de avaliar e de entender um pouco melhor essas metodologias e ver o que faz sentido para o novo padrão, tá? E para finalizar, aqui a gente colocou a descrição desse novo indicador de salário digno. Então, se vocês lerem aqui, basicamente, a ideia é fechar essa lacuna entre o salário mínimo que é pago e esse novo salário digno que vai ser calculado por alguma metodologia, fechar esse gap em 10%, pelo menos a cada 3 anos. Tá? Então, a cada 3 anos, a organização garantir que ela vai conseguir pegar 10% de quem ganha menos do que o salário mínimo e ajustar esse pagamento de 3 em 3 anos em 10%. Tá? E aí eu queria finalizar, acho que fazendo essas 3 últimas perguntas aqui para vocês e a gente conseguir dar sequência em uma discussão, num bate-bola. Se vocês acham que o fechamento de 10% dessa diferença salarial a cada 3 anos é uma meta ambiciosa e realista, se já existem ações que estão sendo adotadas por vocês em relação ao salário digno, e quais são os desafios que vocês enxergam para alcançar esse indicador. E também
dizer que sim, existem desafios metodológicos para implantar o salário digno, e se vocês acham que existe uma maneira alternativa para alcançar esses objetivos do indicador, tá? Essa necessidade de se ter um salário digno que cubra aí necessidades básicas de curto prazo, mas também que esteja alinhado com o futuro e com necessidades de longo prazo aí dos trabalhadores, tá? Então, finalizo deixando essas perguntas aqui para vocês e para estimular um pouquinho a nossa interação, a nossa discussão, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas, ver se alguém gostaria de fazer um comentário. Tem uma aqui dizendo se a Bonsucro irá definir uma única metodologia para o novo padrão ou irá recomendar às organizações a utilização de alguma das selecionadas. Ótima pergunta, muito obrigada. A princípio não existe uma, Nicolas também pode ficar à vontade de comentar, mas a ideia é que seja uma metodologia adotada por todas as organizações e que isso vai ser publicamente compartilhado, né? Então todo mundo vai saber qual metodologia vai ser utilizada. Lembrando que a gente ainda está em fase de consulta pública, né? Então a ideia é captar durante a consulta pública se ter esse novo indicador faz sentido, se existe alguma preferência de metodologia, desafios e toda essa questão de implantar isso na prática, tá? Mas a ideia é que sim, ter uma metodologia e compartilhar isso ser estabelecido por meio do próprio padrão, tá? Tem uma outra pergunta aqui, depende da quantidade de trabalhadores que estão abaixo. Acho que o Nicolas, perdão, acho que você queria fazer algum comentário sobre a pergunta anterior? Não, tá bom. Não? Tá bom. Ah, então tá. Pergunta aqui da Iraci, depende da quantidade de trabalhadores que estão abaixo e qual vai ser o percentual que será usado. Isso. Então, vamos supor que esse indicador, né, seja entre mesmo para a nova versão, aí todos vão poder calcular qual vai ser o trabalho digno, de acordo com aquela metodologia, qual vai ser o salário digno, perdão, de acordo com aquela metodologia, e aí vai ter que ser olhado para dentro e entender quem da força de trabalho recebe mais, igual ou menos que o salário digno da metodologia, e esse ajuste de 10% vai ter que ser previsto aí para ser endereçado de 3 em 3 anos, tá? Mas sim, depende da quantidade de trabalhadores que vão estar abaixo. Pode ser que ninguém esteja abaixo, pode ser que a organização já pague acima. Então, tudo isso vai depender do salário digno que vai ser calculado para cada operador. Tem uma outra pergunta aqui, não seria adequado conversar com as entidades sindicais sobre salário digno? Sim, excelente ponto. A gente está convidando todo mundo a participar da consulta, inclusive na semana passada a gente teve uma conversa bastante interessante com o pessoal da Contar, que é uma organização representativa do setor sindicalista, então tem bastante gente que também está envolvida nessa discussão de salário digno, justamente para a gente poder captar essas diferentes visões e como é que isso pode ser na prática. Aí tem outro comentário, a metodologia deve ser aquela que causar o menor impacto. Com certeza o impacto de implantação vai ser levado em conta, né? E tudo isso com certeza o grupo de trabalho tem em mente na hora de definir qual vai ser essa metodologia. Tem uma outra pergunta aqui, o valor de um salário digno a ser avaliado na certificação será definido no estudo ou será feito um cálculo anual para cada micro-região de produção? É importante entender as metodologias utilizadas, pois, por exemplo, elas podem levar em consideração o custo de vida na cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, que tem alto custo comparado ao interior. Perfeito, Rafael, obrigada pelo comentário. Sim, não sei se você chegou a ver, mas um dos critérios que o grupo levou em consideração para pontuar as metodologias é isso, é a adequabilidade de cada uma a um contexto regional, a um contexto local. E com certeza, um salário digno para uma cidade como São Paulo
ir para uma cidade no interior do estado, ou enfim, uma cidade menor, é totalmente diferente. Então, isso também isso também está sendo levado em conta, tá? Você perguntou se vai ser feito um cálculo anual para cada micro-região de produção. Isso, como a gente falou, ainda está em aberto. Pode ser que seja o cálculo já seja feito previamente ou que cada operador tenha que fazer a sua própria conta baseada na metodologia. Aí, Nicolas, me corrija se eu estiver errado, mas acho que cada operador provavelmente terá de fazer o seu próprio cálculo de salário digno a partir de uma mesma metodologia, tá? Sim, isso o estudo que fizemos, estudar também a maneira de calcular esse salário digno para cada micro-região ou região de produção ao redor do mundo. O estudo vamos publicar no sítio internet da Bonsucro para que cada pode ler e ver. Vai ser só em inglês, mas vai ser disponível. E também dentro são as perguntas de como fazer esse cálculo, com que tipo de informação, quem pode fazer o cálculos. São os pontos que o grupo de trabalho também quer que entender e evaluar para a sua decisão final, para o padrão final. Todos estes pontos fazem parte já da discussão. Perfeito. Obrigada, Nicolas. Tem uma outra questão aqui, se está sendo considerado que parte considerável dos trabalhadores recebem por produção. Aí, Carlos, cada operador tem, né, seu sistema de remuneração e cada um vai ser responsável por indicar aqueles trabalhadores que recebem por produção e aqueles que têm, de fato, um salário, tá? Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas fica à vontade para escrever. Mas aí vai depender do formato de remuneração previsto para cada trabalhador em cada operador, né? Então, tem vários países do mundo que isso é bem comum. Aqui no Brasil, acho que tem diminuído bastante esse formato de sistema de produção, de receber por produção, mas ainda existe. Então, o operador é responsável por indicar para o auditor quais são os funcionários que recebem salário e quais aqueles que recebem um variável aí por produção, tá? Seria interessante mostrar como o cálculo do living wage, do salário digno, é realizado. Por exemplo, benefícios como plano de saúde, cesta básica ou ticket alimentação, transporte entrarão ou não no cálculo? Ótima pergunta, Ivan. A ideia é que sim, tudo isso entre na conta, já que como a própria definição do salário digno já nos diz, né, necessidades de curto prazo e necessidades de longo prazo também, mas considerando esses benefícios que já são pagos. Então, esse também é uma linha ali de critério que precisa entrar, né, os benefícios que já existem e como isso está conectado com o salário justo, né, afinal, os benefícios também vão contribuir para esse digno, né, para esse valor digno que está sendo pago pela organização. O Cledson gostaria de fazer um comentário. Cledson, se você pode erguer a mão, porque daí a gente consegue liberar o seu microfone. Acho que você tem primeiro que erguer a mão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu ainda não consegui ver, Cledson, a sua mãozinha. Vou passar aqui. Cledson tem a mão levantada. Não pode tem? ver? Tem, não. Sim. Agora sim, agora sim. Okay. Tá bom. Você consegue abrir, Nicolas, o microfone dele? Eu não posso. Deixa eu ver se eu posso. Que eu nunca fiz isso, peraí. Achei. Vamos lá. Cledson, você pode só deixar o seu microfone, tirar o microfone do mudo e você já consegue conversar com a gente. Pronto. Pronto, tá me escutando? Sim. Oi, Cledson. Bom dia. Bom dia a todos.
Então, quando estava sendo explanado o item lá, né, onde que abordava vários indicadores e falando do item questão de salário, o que me veio assim, né? Para olhar a prática do negócio, né, para que ele seja viabilizado, a gente observando pessoa jurídica. É uma das coisas que mais favorece a pessoa jurídica para aumentar um salário é a condição fiscal, né, econômica e principalmente de impostos, né? Então, como você disse, algumas entidades financeiras, né, alguns bancos, né, já concedem linhas de crédito. Então, nesse contexto de linha de crédito, de impostos, né, que o Bonsucro poderia estar fazendo? Eu não sei se é interessante, né? Mas a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Goiás, quando a gente leva, né, os relatórios e o certificado da ISO 14001, eles já definem, não, então já tem um processo de auditoria, então eles não vão lá fazer as inspeções, porque a gente leva todos os relatórios da auditoria, todos os apontamentos. Então, a Bonsucro poderia estar entrando em contato com o Ministério do Meio Ambiente para conversar, né? O Ministério da Agricultura, até o Ministério da Mulher e da Família, né? Sobre aquela questão de gênero que vocês estão falando, e apresentar quais os benefícios que estão oferecendo para o governo federal, né? A quantidade de esforço que o governo poderia estar deixando de fazer, porque a certificação Bonsucro já observa todos esses itens com indicadores pautados em uma informação bem consolidada, né? Em troca partida, né, o governo poderia disponibilizar assim, incentivos fiscais, né? Diminuir impostos para aquelas empresas que são certificadas, né? Possibilitando, então, o aumento, né, desse salário justo, desse salário digno, né? Porque na hora que a gente coloca assim, observando a vertente meio ambiente, o quão é positivo, né, para o meio ambiente a empresa que é certificada Bonsucro. Para o Ministério da Agricultura, por conta da produtividade, Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, né? Então, nesse contexto, resumidamente, governo, a vantagem que é para o governo, né, as empresas estarem Bonsucro. Isso vocês poderiam estar oferecendo linhas de créditos, né, e diminuindo impostos para melhorar o valor, né, do salário digno e justo, né? Imaginando assim, seria essa ideia que me veio. Legal, Cledson, muito obrigada pelo seu comentário, é um excelente ponto e a gente da Bonsucro tem isso muito em mente, que é necessário estreitar um relacionamento, principalmente com instituições financeiras e de governo, para buscar cada vez mais benefícios tangíveis, né, e eventualmente financeiros, para os membros certificados. Isso é algo que já faz parte da nossa agenda, né, há algum tempo, e a gente vai continuar com isso em mente, né? Engajar esses órgãos, engajar essas partes interessadas com foco aí nas financeiras e no governo, para cada vez mais ter esses benefícios claros e que isso se reflita aí para quem já é certificado, tá? Obrigada mesmo pelo comentário, acho que ele é bem pertinente, e seguimos aí buscando, não é uma jornada fácil, né, mudar o status quo e, enfim, conseguir esse tipo de benefício não é algo simples, mas sim, segue na nossa agenda, bastante claro para nós, tá? Obrigada. Tem uma última pergunta aqui no QIA sobre a gestão de stakeholders. Está previsto caracterização das comunidades do entorno do empreendimento, perfil demográfico, história, indicadores sociais. Sim, então essa identificação de quais são os stakeholders, esse mapeamento, ele remete a um outro indicador que a gente conversou no webinar passado, que faz parte daquele conjunto de indicadores de sistema de gestão, e eu só não vou lembrar o número dele agora exatamente, depois se o Nicolas puder me ajudar, mas tem um indicador que fala para você mapear suas partes interessadas, né? Então, esse entendimento aí, essa caracterização dos stakeholders, sim, já está prevista nesse indicador.
E aí, um último comentário da mesma pergunta, que é comum gestores de usina responsável por este critério não conhecerem, né, não saberem nada sobre a comunidade. Normalmente, o mapeamento é pro forma, se que as lideranças são reconhecidas na comunidade afetada pelo impacto. Acho que esse é um ponto interessante. Então, como a gente falou, né, um grande foco no novo padrão é sair da papelada, sair dessa questão de comprovar que fez, que atendeu, enfim, um mapeamento, uma documentação, e realmente comprovar que o diálogo social com as comunidades existe, é efetivo e agrega para o negócio. Então, essa é a nova pegada que o novo padrão Bom Sucro tá buscando, tá? Comprovar que esse diálogo é significativo e não apenas pro forma, tá? Mas obrigada pelo comentário. Ah, não! Minha filha. Deixa eu deixar no mudo aqui. Acho que a Iraci também quer fazer um comentário, ergueu a mão, Iraci? Vou deixar aqui você falar. Acho que você só tem que tirar do mudo o seu microfone. Bom dia a todos. Oi, Iraci. Lívia, só complementando o que o Cledson falou aí, né, a respeito dessa questão dos benefícios e tentar conseguir algum benefício das entidades financeiras do próprio governo, porque o que acontece? Estou até aqui com o gerente administrativo da empresa, que cuida dessa parte dos salários, tá? E a gente estava, mesmo que seja essa questão de 10%, né, e eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado antes de entrar como um critério do padrão, porque dependendo da empresa, dependendo, que nem eu falei, do percentual que você vai ter que ajustar, você não vai ter que ajustar só o digno, porque quando você ajusta uma classe de salários, você acaba tendo que ajustar as outras também, porque são níveis, né, que você tem dentro da empresa. E o impacto financeiro disso pode ser impossível de alcançar, dependendo, mesmo que seja a cada 3 anos, sabe? Porque, como a gente estava avaliando aqui, os valores são bem altos, porque, como ele mesmo falou, a nossa carga tributária no Brasil, né, falando de Brasil, ela já é bastante significativa, né? Então, só para a gente realmente cuidar muito para, antes disso, entrar como 10% mesmo a cada 3 anos, se isso for realmente efetivo, eu acredito que para várias empresas isso vai ser bastante complicado. Isso falando de Brasil, eu estava olhando ali o gráfico que você mostrou, em outros países pode ser ainda mais crítico. Então, antes da gente realmente deixar isso como 10% dentro do padrão, como obrigatório, eu acho que tem que ser realmente muito bem avaliado se as empresas vão ser capazes de atingir esse indicador, mesmo que seja a cada 3 anos. Isso é uma preocupação, porque já existe uma discussão muito grande, você sabe que eu sou uma que estou sempre falando disso, e eu sei que aquele estudo que a gente acabou de responder também está tratando disso, qual é o benefício econômico que as empresas estão tendo em relação a isso. Até hoje, a resposta ela é pequena em relação ao quanto você tem que investir. E aí, assim, eu sou muito a favor da revisão do padrão, eu acho que o estudo está sendo muito bem conduzido nesse sentido, mas algumas ressalvas a gente precisa realmente colocar e verificar se a empresa vai ser capaz de atender. As empresas, né, como ser capaz de atender. É só para a gente realmente tomar esse cuidado. Eu sei que todo mundo está trabalhando nesse sentido, mas, como o pessoal falou aí, cada região ela tem uma característica própria e a carga no Brasil ela é realmente bastante difícil de se atender. Só queria colocar esse ponto. Perfeito, Iraci. Comentário também super pertinente. Sabemos da realidade que vivemos aqui no Brasil, sabemos de carga tributária e o rombo, né, o impacto que teria uma pequena alteração em relação ao pagamento de salário. Então, isso com certeza está sendo levado em conta, e é importante vocês também colocarem esses pontos, essa antecipação de problemas, né, que podem acontecer nesse processo de consulta pública. Então, é importante que vocês preencham um formulário sobre essa parte específica da revisão do padrão e nos deem esse feedback, se isso é factível, se não é, e todas as pontuações que a gente precisa ter em mente, né? Acho que a gente já está endereçando de uma boa forma todas elas, mas quanto mais a gente tiver feedback de vocês em relação a isso, melhor para nos dar um termômetro aí do quão difícil pode ser um indicador desse, a implementação nesse nível, tá? Mas
Muito obrigada, acho que esse é perfeito. Acho que não tem mais perguntas, não que eu esteja vendo no QI, também no chat, acho que finalizamos. Vou dar um último recado aqui para vocês. Então, a consulta pública ela já começou desde o dia 18 de maio, vai até o dia 31 de julho. Para fazer parte da consulta pública, são 3 documentos principais que vocês precisam ter em mente. Um é o rascunho do padrão Monsucro, o sumário de mudanças, que é uma tabela comparativa da versão anterior para essa, e o formulário mesmo de consulta, onde vocês dão a opinião de vocês, tá? Tem versão português para todos eles, e vocês podem preencher esse formulário e enviar por e-mail para algum desses endereços aqui que a gente está colocando na tela, tá? Esses documentos podem ser baixados lá no nosso site e enviar o formulário por e-mail. Lembrando que, se vocês não quiserem, não tiverem interesse em dar feedback sobre todos os indicadores, não tem problema, vocês podem realmente dar feedback sobre apenas o assunto que tiverem interesse, que acharem necessário, tá? E a gente vai ter uma série de webinars nas próximas semanas, são mais 2 webinars, na verdade, aqui já coloquei a agenda. Na próxima a gente vai falar de indicadores de saúde e segurança, e no último a gente vai falar dos indicadores agrícolas e ambientais. Então, o nosso próximo encontro seria na quinta-feira, não dessa semana, na semana que vem, no dia 25, às 11 da manhã, tá bom? Novamente, pessoal, agradeço a participação de todos vocês, acho que foi uma discussão bastante rica, teve perguntas bem interessantes, e a gente segue à disposição de vocês para conversar sobre a revisão, sobre essas mudanças propostas, e contamos aí com o feedback de vocês, com o retorno de vocês sobre tudo isso que está sendo proposto. Tá joia? Muito obrigada e uma boa semana aí para todos.